A dona Nair, ela é muito interessante, que ela fala muito da relação com os Bororo. Dona Nair era nora do senhor José Rodrigues e irmã do seu Bittencourt, né? Mas ela dizia assim: professora, a senhora sabe qual é o conceito de história para o Bororo? Não tem nem ideia. Ele falou assim, olha assim, Borovéi conta para Borovéi, que conta para Borovéi, que conta para Boronovo. Então, assim, essa... até me emociono, né? Para um pouquinho. É que eu lembro dela falando, né? É ruim quando você pega as pessoas assim, e ela tinha um sentimento com o lugar, né? Ela amava isso aqui. Eu não sei, olha, Deus escolheu um lugar muito bom para mim ficar, sabe? Porque como eu gosto dessa gente aqui, toda a vida eu gostei. Tudo que a gente precisa, eles estão prontos para ajudar. Olha, Rondonópolis é uma região muito antiga, mais de 5.000 anos já tinha, pode chamar uma ocupação, né, antiga, tanto que os sítios arqueológicos vastos da região, nós temos mais de 60 entre Jaciara, Jucimeira, Rondonópolis. Há 200 e poucos anos temos os Bororo, eles vão e voltam. Pelo que nós pesquisamos, pelas pessoas que nós entrevistamos, a cidade começa por volta de 1902, quando vem um casal de goianos, né, para essa região aqui, seria próximo ao Rio Vermelho, se fixa aqui, encontra os índios Bororo, que já estavam nessa região, né? E aí então esse goiano vem e depois o irmão dele, o senhor Zé Rodrigues, vem para cá também, era um líder político. E aí, então, essa família que chega vai organizando o que vai ser depois um povoado, que vai receber o nome de povoado do Rio Vermelho, né? Então, eram várias famílias que foram se juntando à família dos goianos, tem alguns cuiabanos que passam e ficam por aqui também. De todo modo, até 1915,
já haviam várias famílias, né? Cerca de 70 famílias já havia por aqui. Então, em 1915, dia 10 de agosto, foi criado o povoado ou povoação do Rio Vermelho. E aí, em 1918, é elevada a categoria de distrito, né? O Otávio Pitaluga era deputado e consegue, então, elevar a categoria de distrito do povoado do Rio Vermelho. Mas ele não existia no mapa. Passou a existir no mapa quando Joaquim da Costa Marques, que é o presidente da província, a pedido do Otávio Pitaluga, ele ajudava o Rondon nas linhas telegráficas. Quer dizer, conseguiu que fosse aparecido no mapa como o quê? Deu 2.000 hectares de terra, 2.000 hectares para a povoação do Rio Vermelho. Rondon tem a ver com os telégrafos, com o telégrafo, né? As linhas telegráficas que vai do Amazonas. Ele teria que colocar todo do Amazonas até o Centro-Oeste, até o resto do Brasil, que seria a ligar o país. No mesmo 1918, o Pitaluga, através de um projeto lá na Assembleia, ele fez o quê? Ele falou, vamos mudar o nome da povoação do Rio Vermelho para Rondonópolis. O que levou o Otávio Pitaluga a fazer isso? Bom, como o eleitorado dele era daqui, sem dúvida, porque queria que isso fosse para frente. Se colocasse o nome de quê? De Rondonópolis, quem sabe o Rondon ficasse assim mais simpático. Então, é um jogo político. Então, em 1930, muitas pessoas que moravam aqui mudaram para Poxoréu. Em 31, Cartório de Paz também vai para lá. Aqui continua sendo, né, um lugarejo, mas passa a ser Distrito de Paz de Poxoréu. Então, de 31 até 53, dependemos de Poxoréu. Então, muitas famílias houve um momento de estagnação, não houve crescimento, mas continuavam tendo as pessoas que moravam. No final dos anos 40, então nós vamos ter um projeto em nível nacional, que é a Marcha para o Oeste do Getúlio Vargas. Em 43 começa esse projeto, Marechal Rondon fica sabendo desse projeto também, e aí, como ele já tinha algumas terras aqui, ele tem um interesse em fazer com que houvesse uma colonização. E aí, segundo também os depoimentos e entrevistas que fizemos, ele teria conhecido o Tertuliano Albergaria, que era dono da Companhia Noretama, né? Que era uma colonizadora. E ele teria ido a São Paulo, né? E vendido umas terras, vendido lá, uma região aqui, que seria onde hoje é a Vila Paulista. Principalmente por meio do seu Bittencourt, né, que foi um dos pioneiros que nasceu aqui em 1918, ele dizia que havia terras muito férteis, as terras eram doadas, né? Então ele dizia assim, olha, o tanto de terras é o tanto de cerca que a pessoa pode colocar ali. E isso atraía as pessoas para cá. Não era um projeto grande, assim, em termos do que foi depois, a década de 40, mas era um atrativo muito grande. E a possibilidade de encontrar um garimpo na região também. Coincide com o momento em que, em 44, havia sido criada a Lei Joper, de criação de estradas. Então, há um beneficiamento da estrada, que depois se tornou a BR-364. Então, houve mais facilidade das pessoas chegarem a essa região, né? E aí, então, nesse momento, a gente vai ver que muitos nordestinos começam a vir para cá em busca dessa terra fácil ainda. Então, no início dos anos 50, quando realmente o município vai se tornar município, né, um dos fatores que vão influenciar bastante vai ser a construção da ponte. Em 51, né, enquanto distrito ainda, mas é construída a ponte. Uma ponte de madeira ainda. Em 42 havia sido construída uma, tinha destruído, daí em 51 constrói uma outra ponte. E aí, com a ponte, realmente a comunicação com essa região fica mais estreita. Tanto é que aí começa a atrair paulistas, já havia nordestinos, vem os paulistas também, muitos paulistas para cá.
1952, eu estive aqui, que eu tinha 4 para 5 anos. E aí, na época, era uma balsa que atravessava bem ali onde é hoje o Casaril. Então, a gente ficou muito assim, chegado na cidade de Rondonópolis. Porque meu pai não veio para ficar aqui. Mas quando ele chegou em Cuiabá, ele foi para ficar 2 meses, um mês mais ou menos, ficou quase 1 ano. Aí minha mãe, nós saímos de Alto Garça para vir atrás dele, né? Quando chegamos aqui em Rondonópolis, encontrou o finado Anísio Braga, que era o primeiro farmacêutico daqui da cidade. Aí o Anísio falou, não, eu vou, comadre, vocês ficam aqui que eu vou chamar o compadre para telegrafar para ele e ele vai chegar aqui, daqui de 3 dias ele está aqui, que era de 3 dias de Cuiabá aqui. Aqui no Mato Grosso, eu cheguei de 62, que eu entrei aqui e cheguei até Rondonópolis. Aí depois, lá não estava muito bom, mudamos para Jaciara. Lá em Jaciara, meu marido foi empregado há muitos anos na usina Jaciara. Depois eles venderam a usina, abandonou 19 famílias, ficou lá, ó. E nós, aí eu teve uns 3 meses que eu comprava as coisas para comer lá em casa. Era com dinheiro que eu ganhava na máquina. Meu marido desempregado, não tinha, procurava serviço para todo lado. Às vezes achava uma coisinha para fazer aqui, outra coisinha lá, mas... E o Dom Osório é que nos trouxe para Rondonópolis. Gente, aquele Dom Osório, eu vou te contar. Mas que coisa boa que foi na vida para nós. Eu cheguei aqui em 1964, da Alemanha. Quando Dom Vunibaldo me chamou, então passei primeiro 3 meses em Guaratinguetá para aprender a língua. E depois vim para cá. Em 67 a gente mudou para cá. E aí eu morava na Vila Jardim. A Vila Jardim só tinha aquelas casinhas na beira do rio, assim, né? Que nasci numa zona rural e só depois dos 20 anos que cheguei para a cidade. Em 1975. Em 1977. Eu tinha 8 anos de idade e eu cheguei com a minha mãe e com a minha tia, né? A minha mãe, a professora Edith Pereira Barbosa, e a minha tia, Ana Maria. E nós viemos na frente da família porque a mamãe precisava encontrar uma escola, né, para ela ministrar as aulas dela. E os meus avós resolveram vir para Mato Grosso acompanhando um tio, que disse que aqui era um lugar muito bom e aí convenceu os meus avós a virem para cá. E a mamãe não quis ficar sozinha com 2 crianças pequenas em São Paulo e veio acompanhando a família. Andei muito, sabe, no Mato Grosso, e cheguei aqui em Rondonópolis, fui na Rádio Juventude. A primeira pessoa que me atendeu foi o Gilson Lira. Eu falei, então, o senhor que é o gerente aqui? Ele falou assim, eu sou o gerente aqui. Eu falei, olha, eu estou vindo do Paraná, assim, assado, trabalho no rádio, tal. Quero vir de mudança para cá com a minha família. Aí o Gilson me falou assim, ó, se você for aventureiro, aqui não é o seu lugar. Mas se você quiser levar uma vida, não é? Uma vida harmoniosa aqui, pode vir que está de braços abertos aqui para você. E na outra semana seguinte eu já vim com a família, com a mudança, com tudo, já arrumei casa aqui. Foi muito bom. É até emocionante, eu fico emocionado quando... Eu cheguei aqui no dia 6 de agosto de 1952. A cidade era pequena, não tinha ponte, não tinha nada. Nós atravessamos numa balsa aí. Ficamos ali onde hoje é o Casaril, esperando uma condução. Vim buscar, que naquele tempo era carroça, charreta, essas coisas. Até nós chegar aqui onde hoje é o centro da cidade ali. Olha, aqui eu calculava na época, que eu calculo assim, umas 700 casas aqui.
tinha somente a Avenida Marechal Rondon, que subia a Dom Pedro II. O resto era só vielas, ruazinhas, informação, né? Eu calculo que na época tinha mais ou menos uns 2.500 índios, Bororo, e umas 900 a 1.000 pessoas aqui, moradores. Quando eu mudei aqui, ó, essa cidade era um punhadinho de casa, assim, esparramados, né? Assim, para aqui, para ali. Isso aqui era um cerradão e que ninguém queria terreno aqui nem de graça. Vinha para cá, só que não tinha condições de comprar lá no centro, na caixa d'água para lá, né? Mas aqui para Vila Operária era... Tanto que Operária era só o lugar dos trabalhadores, né? Tinha poucas moradias e muita pobreza, nada de asfalto, casas bem simples. Porque não existia nenhuma ponte de ligação entre o centro e a Vila Aurora. Nada, não existia nada. Só tinha uma ponte lá na Rua Zé Barriga, lá em cima. Uma pontezinha de madeira. Era a única ligação que a gente tinha. Muita poeira, não tinha asfalto, não tinha... Essas ruas aqui do centro, algumas ruas. A Avenida Amazonas, Marechal Rondon, Otávio Pitaluga, em frente ao jardim ali, até Marechal Dutra. Foram calçadas com paralelepípedo na época do seu Hélio Garcia. Não tinha asfalto, não tinha nada. Quando chovia, virava aquele mundaréu de enxurrada e fazia aqueles buracão do lado, assim, tudo. Você não andava para andar num dia de chuva. Mas então eu vi Rondonópolis nascer praticamente. Nascer quase em tudo. O telefone demorou muito tempo. Eu saía daqui para ir em Cuiabá para telefonar. Não tinha asfalto. Tinha trecho de asfalto, trecho de terra, trecho de asfalto, trecho de terra. E chegava lá, pegava a fichazinha, ia na telemate. Para você chegar até Cuiabá, você levava 2 dias no lombo de alguma coisa. A maior dificuldade é assim que tinha enchente. Não tinha médico. Saúde tinha um hospital com 2 médicos. Eu me lembro muito bem que quando nós chegamos para cá, tinha uma olaria bem no meio da rua e nós fomos desmanchar e caiu aquela balança de cima, caiu na perna, no pé de um funcionário e quebrou o pé. E nós fomos ali para o Hospital Samaritano. O raio-x que tinha lá, a gente ficava monitorando para eles ajustar o pé do rapaz. Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. A dificuldade era o seguinte, não tinha recursos assim de medicina, médicos, né? As crianças nasciam aqui através de parteiros. E tinha muito assim, aquelas pessoas curadoras, aquele pessoal que curava as doenças. Os remédios eram mais assim, caseiros, né? Pegava com os remédios dos índios, né? Para curar as doenças aqui. Não tinha médico nem hospital na época que eu cheguei aqui. Conheci um pouco essa dureza aqui da região, porque não tinha emprego. Era muito difícil aqui. Por exemplo, daqui para o centro, ou você ia a pé de bicicleta, ou de vez em quando tinha acho que uma Kombi do vereador Rosendo, né? O finado Rosendo antigamente, que fazia esse trajeto, mas era difícil. Me lembro muito bem quando a gente saía daqui, chegava na Baixada ali do Canivete ou na Bandeirantes, era só poeira, né? Isso aqui tudo era sem asfalto, não existia nada. O problema mais sério daqui era a questão de água. A água aqui era complicado. Se eu não me engano, foi em 77 que eles instalaram as primeiras redes de água, né? Mas era poço, era cisterna que eles falavam que tinha nas casas, né? Olha, com a cara e a coragem e as bênçãos de Deus. Era só isso. Porque não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. Se você vê o trabalho que deu para nós trazer luz, passar luz lá naquela nossa rua até chegar na escola. Se vê o trabalho que deu, tinha que fazer baixa-assinada para fazer água, fazer baixa-assinada para luz. As dificuldades, as minhas foi muitas. Em 85, a gente começou a construir aqui essa casa, que essa casa é uma casa de candomblé, né? Porque, além de tudo, eu era espírita candomblecista. E aí,
a turma não me aceitava no meio. Eu não podia abrir a boca no meio do trabalho ou alguém saber que eu era espírita, que eu era mandada embora. Entendeu como é que é? E naquela época, as pessoas beneficiadas dentro do processo de colonização, elas recebiam um lote junto com as outras para formar a colônia e depois um pedaço de terra mais longe para fazer o plantio, né? Então, Vila Paulista é o primeiro bairro do distrito de Rondonópolis, né? Domingos Lima, ele era engenheiro, então ele aproveitou o plano do Pitaluga e fez o plano do Otávio Pitaluga de urbanização na cidade. Que é exatamente que vem desde lá de baixo, né, do rio, né, até a Dom Pedro, por incrível que pareça. A coisa vinha até exatamente nesse quadrilátero central. E aí, em 53, se tem a emancipação. 10 de dezembro de 53, seu Daniel é eleito o primeiro prefeito de Rondonópolis. Seu Daniel, ele comprava mercadorias em São Paulo e vendia aqui. E ele chega aqui com o sonho de fazer Rondonópolis se tornar uma cidade industrial. Primeira coisa que ele faz era criar uma vila para os operários. Os operários que trabalhariam nas indústrias que teria ao lado da casa dos operários. Ficou só na vila. Então ele cria a Vila Operária com esse objetivo. E aí então a cidade, nesses anos 50, conhece um desenvolvimento muito rápido, né? Porque nos anos 60, a gente vai ver um processo de êxodo rural muito intenso. Com a década de 60 e a mecanização do campo, muitos pequenos produtores tiveram que vender, não tinham como concorrer com o latifúndio e vieram para onde? Para a Vila Operária. Então, assim, uma das características da Vila Operária vai ser um reduto de pequenos sitiantes, né, que tiveram que vender o sítio e mudaram para a cidade no sonho de conseguir um trabalho. Olha, a primeira coisa um pouco foi decepção com a produção agrícola, que me lembro muito bem de uma colheita que já estava próximo de se fazer e deu uma estiagem de uns 60 dias e eu perdi tudo. E na cidade a ideia era como a gente podia adquirir uma profissão, né? Melhorar um pouco a situação. Então já tinha escola quando eu cheguei aqui. Foi do tempo do Candinho, do prefeito Candinho que fez. Era cerrado, mas já tinha as picadas das ruas. Essa rua aqui, ó. Essa rua aqui, por exemplo, né, ela era só a picada. E nós andávamos pelo meio dos trilheiros, pelo meio do cerrado, ó, fazendo zigue-zague, onde é que era melhor para passar. Onde é que aqui pro fundo a gente beirava ali, ali onde é que a Politécnica, que descia para os trilheiros ali. E a gente pegava e atravessava ali onde é o posto. Tinha uma moradora ali, morava do lado de lá, que é os Saldanhas, que eu estou falando. A gente atravessava na porta dele, ganhava um trilheiro e atravessava ali onde é a ponte de canoa. Atravessei muito de canoa ali, para ir para o serviço. A Praça dos Carreiros. Olha, ela já fazia parte desse projeto do quadrilátero, tá? Ela faz parte do projeto quadrilátero. E agora as pessoas que vão e que vêm das suas roças, trazem os seus alimentos para comercializar ali, é verdade ou é mentira? Não, é verdade. Quando eu cheguei aqui, já tinha a Praça dos Carreiros, já funcionava até uma feira ali na Praça dos Carreiros. Antes eu conhecia aquilo ali, um cerrado. Um mato, cada um igual essa aqui, maior que é. Carro de boi parado lá de baixo, cavalos amarrados lá de baixo. Por isso que a praça chama dos Carreiros? Por isso é que a praça chama Praça dos Carreiros. Nós viemos e moramos no primeiro Vila Aurora que teve. E aí, nós ficamos um tempo ali, antes de morar na Copa Lis, né? Logo que esse bairro foi criado. Esse bairro ele não tinha as ruas asfaltadas, né? As ruas eram de terra. A escola Adolfo foi a primeira escola que minha mãe trabalhou como professora. E tinha feira, que era a feira que, assim, muito, muito legal que a gente ia. E tinha de tudo na feira. E foi surgindo os bairros. Cada bairro que surgia, o Padre Loto se preocupava em construir um centro comunitário. E ali começava a criar lideranças que nós chamamos de SEBs, né, das comunidades eclesiais de base.
Isso se deu a partir mesmo mais forte dos anos 80, né? Quer dizer, nos anos 70 tinha, mas era um pouco menos intenso. Mas nos anos 80, né, começou bem, e não com esse nome de SEBS, né, mas trabalhava a comunidade. O Conjunto São José, ninguém cria casa nem de graça aqui. Era um areião, sabe? Ninguém tinha muro nas casas, entendeu? Para vocês terem uma ideia, a minha casa, eu troquei a minha casa por um televisor que eu havia trazido do Paraná. Ninguém queria casa aqui de jeito nenhum, o pessoal corria daqui. Havia só para sair daqui para o centro, né? Do centro para cá, havia só um trilheirinho em que o ônibus passava, né? A areia era bem alta e o ônibus patinava ali, sabe? Então, hoje virou cidade, né? Hoje virou cidade. Então, a questão da arte, como eu transito entre a música e as artes plásticas, então as pessoas, elas ligam, por exemplo, né? O meu nome, né? Ao evento em si e ao bairro, né? Ao bairro também. É uma ligação direta ou indireta, a gente está levando o bairro também, né? A gente leva o bairro. Eu estou aqui há 30 e poucos anos no bairro já, né? O que nós conseguimos, em termos que foi muito bom para a cidade e que talvez não tenha sido uma luta de corpo a corpo, foram os conjuntos habitacionais. Que eu acho que esse foi mais por uma questão de necessidade e de política nacional. Outro aspecto interessante, Adilson, que não dá para falar de bairros em Rondonópolis sem a gente considerar, foram os grilos. A grilagem de terra urbana, né? Então a gente vê, por exemplo, você falava dos vazios, né? Então nós tivemos nos anos 80, por exemplo, a criação do Jardim Atlântico, que ficava bem longe, mas já era estratégico por conta da universidade que tinha se mudado para lá em 82. Quando foi criada a Coab, ninguém queria ir para lá, porque era do outro lado do rio, não tinha valor nenhum. Então aí o que aconteceu? O seu Adolfo cria uma escola, doa terreno para Sucam, doa terreno para o cemitério, doa terrenos, e isso vai atrair pessoas para lá, né? Então falar da história dos bairros é falar também da história da criação das paróquias, né? Porque elas vão acompanhando, vão puxando inclusive esse crescimento. E era aquela briga mesmo, era questão de luz. Até eles põem aqui na Vila Operária, né? O quadrilátero foi feito, mas aí os outros bairros eram bem mais demorado essa questão. Se você pega as atas do Condil, quais são as reivindicações? Luz, principalmente iluminação pública, no tal bairro não tem. Às vezes ponhava os postes, mas iluminação pública não tinha, né? Toda essa questão. Quarta nós íamos na Semate. E sábado era no escritório do Antônio Schomer, ali na João Pessoa. Então aí nós fizemos uma cartinha, levamos para o Antônio Schomer. Eu, mas aí não gira, arrumamos essa cartinha lá, assinamos embaixo, levamos para o Antônio Schomer, entregamos para o Antônio Schomer. Pois você acredita que ele levou aquela carta, quando foi na semana seguinte, vieram já começar a distribuir os postes. Quantas reivindicações, quantas lutas com o pessoal da comunidade, né? E a gente juntava as mulheres aqui da Vila Mariana, ia para lá para lavar roupa lá, em forma de protesto, né? Mas fazia essa caminhada porque era aquilo que a gente discutia nas comunidades, né? Era essa questão da água, da luz, da moradia, né? Então isso era gritante aqui. E nasceram devagarzinho, né? Começou com uma. Ultimamente tinha 34 comunidades eclesiais de base. Era Mata Grande, que era mais perto daqui, e o Macaco. A maioria que frequentava a igreja eram mulheres. Foi muito positivo e são as maioria da população que são mulheres e que também mais se engajaram. A gente pegava água lá da outra rua, da rua principal, e pegava água de lá. E aí começou a mudar os vizinhos e pegar a água daqui de casa, daqui no Jardim Tropical.
Porque eram essas mulheres que sentiam na pele a falta do posto de saúde, a falta de água, a falta do asfalto, né? Da escola. Mas tivemos muitas mulheres que se destacaram. Até porque tivemos também mulheres no cenário político que nos motivavam a isso. Por exemplo, aqui pertinho morava a Dona Elza, né? Elza Soares, do Hotel Lusitano, que foi, ainda nos anos 60, organizadora de time de futebol de mulheres. Ela foi vereadora, ela se relacionava com todos os políticos porque ela tinha um hotel e era o melhor hotel da cidade. E a Dona Harolda, que por um outro lado, na simplicidade de uma professora, se relacionava com todos os políticos também da região, né? As mulheres tinham esse poder também de participar. E ocupei a vaga aí, acho que professor de Mobral. E lá nasceu a comunidade, lá com aqueles alunos. Essa comunidade aqui? Essa comunidade nasceu lá dentro daquela escolinha. Aí em 57, por aí, fundaram a Associação Comercial, lá no clube de meu pai, né? A Associação Comercial de Rondonópolis. Ela foi fundada pelo meu tio, Adolfo Augusto de Moraes, em 1900... Ele faleceu em 1958. Ele foi o fundador da associação. Então, quando eu vim para cá, aí reativaram a associação comercial. Lá na Copaliza, eu fui a primeira pessoa aqui em Rondonópolis, na cidade de Rondonópolis, que montou uma associação de moradores, porque lá em São Paulo eu pertencia à associação de moradores. Aí fui a primeira a montar uma associação de moradores na Copaliza. Sabe por que eu fui montar essa associação? Porque lá nós não pagávamos água, tinha um poço que ligava a água lá do poço. E eu falei, gente, a hora que esse aparelho queimar, como que nós vamos ficar? Então o que acontece? As pessoas foram passo a passo se organizando, né? E que foi até essa reforma que fizeram aqui no centro comunitário foi, nossa, de longa data. Mas o senhor participou também dessa associação? Participava, associação, trazia aqui o grupo musical da Ronda da Seresta, fizemos vários bailes aqui no Barracão, entendeu? Os 4, 5 bailes nós fizemos aqui, entendeu? O pessoal ficava muito ligado na rádio, sabe? Então a gente anunciava na rádio, sexta-feira você vai ter lá no Barracão do Conjunto São José e tal, vai ter o baile lá e tal, lotava, né? Como que nasceu o Condivo? Olha, o Padre Lô está pensando de uma forma de como eles se organizaram. Antes, primeiro existia o Centro Social João 23. E era uma instância que reunia as lideranças daqui da Vila Operária para discutir melhorias para o bairro, né? E a partir daí, eu acho que foi em 77, eles trouxeram até o gabinete do prefeito para poder fazer, foram onde foram instalados os primeiros 10 mil metros de canos, né, de rede de água. E aí o Condivo saiu dessa organização de buscar unir essas lideranças dos bairros aqui que já tinha, né? Vila Mariana, Itamaraty, por aí afora. Reuniram e organizando isso, criou-se o conselho. Quer dizer, era um grupo que chegava, olha, onde é que há a necessidade maior? E a preocupação do Padre Lotto era essa, né? Gerar condições de vida, né? Tanto que eu acho que aí, nos anos 70 mesmo, já tinha campanha de arborização das ruas, das casas, né? Começando a desenvolver atividades com a Caritas num bairro, depois de outros bairros. E daí, devagarzinho, formando comunidades eclesiais de base. Comunidades bem simples, com pouca gente participando, mas com muita boa vontade de viver a sua fé. Vou te falar o seguinte, se não fosse a Igreja Católica aqui em Rondonópolis, eu acho que Rondonópolis poderia ser uma currutela. Não desenvolvia do jeito que tem o desenvolvimento hoje.
o bispo Dom Vonibaldo, ele fez tudo aqui pela cidade. Ele construiu a igreja, construiu a escola, mas o filho desse pessoal pobre aqui, ele leva tudo para Campo Grande para ensinar essa coisa que o Sebrae ensina hoje, a profissão de mecânico, profissão de padeiro, profissão não sei do que, tudo ele levou para lá e depois o rapaz vinha para cá e começava a trabalhar aqui na cidade. Isso aí eu falo com orgulho que esse bispo, Rondonópolis deve muito ao bispo Dom Vonibaldo. Né? E a igreja católica, ela que cuidava da pobreza, porque não tinha outra entidade. O pessoal precisava comer, a cidade muito pobre, não tinha emprego, corria nos padres. Os padres pediam ajuda e o povo dava e eles distribuíam a população. Aí veio a construção de Santa Casa. A construção de Santa Casa foi assim, o pessoal da roça trazia mantimento, assim, ó, doava saco de arroz, doava feijão. Santa Casa, nós doamos mantimento para vender, para fazer leilão, para vender não sei para quê aqui na Santa Casa. Os colonos ajudaram muito aqui a Santa Casa com um saco de mantimento, saco de arroz. Foi quando eu estava construindo, o Dom Osório fez a campanha para arrecadar recursos para fazer a Santa Casa e saiu lá da fazenda um punhado de saco de arroz. Nos anos 70, existiam uns grupos que o Padre Lota criou em volta da matriz. Famílias, às vezes tinha um grupo de casais, jovens, e aí a partir daí tinha os mutirões de construção de casas, que era ajudar, banheiros ou coisas assim, que era para ajudar essas famílias aqui mesmo. E eles faziam essa discussão e houve essa implementação financeira que o Lota conseguia principalmente na questão das casas. Então, a dificuldade. Então, fazia curso para parteiras, né? Próximo da Caritas tinham o clube de desenvolvimento, que já juntou o clube de mães, ali juntava as mães e saíam cursos. Para os rapazes, para os maridos, era curso de pedreiro, de carpinteiro, de eletricista. Quer dizer, foi tentando profissionalizar um pouco, mesmo as mais básicas, que começou a partir daí. E a Caritas estava dentro disso, porque é quem fornecia certificado, é quem dava a sustentação legal de tudo isso. E foi surgindo os bairros. Cada bairro que surgia, o Padre Lota se preocupava em construir um centro comunitário. E ali começava a criar lideranças que nós chamamos de SEBs, né, das comunidades eclesiais de base. Aqui, por exemplo, tem o Jardim Ipiranga, o Padre Rodolfo, o Dom Oscar Romero, uma parte do Jardim Sumaré, aquele João Bosco Burnier, Ezequiel Ramin, Vila União, tudo foi ocupação. Então não tinha terreno, o povo ocupava. Tinha espaço em Branca Canto, pensava. Mas se era cerrado hoje, amanhã estava cheio de gente, né? Vamos falar em heróis anônimos. São pessoas anônimas que constroem, tá? Agora, que dá mais as caras, vamos falar. Posso falar os adventistas sétimo dia. Estão aqui desde 1955, 56, dentro da educação. Hoje eles são uma potência de educação. E na saúde também. Na saúde e na educação. Então eles têm muitos, além de médicos, eles têm muitas farmácias próprias, né? Eles lidam com saúde. E a educação é de primeira linha, com certeza. Então eles contribuem muito. Podemos falar também da Assembleia de Deus evangélica, o maior que existe na nossa cidade, com igrejas, com templos imensos, né? Então eu acredito que eles têm muita coisa da música. E o que também o que tem a Assembleia de Deus é a questão da comunicação também. Eles têm rádio Shalom, e tem lá o seu valor também, porque está atuando junto à comunidade, junto à sociedade de Rondonópolis. Nós somos da Igreja Batista. A igreja, sim, nós temos um trabalho, nós tivemos alguns trabalhos também dentro da igreja. Hoje eu sou coordenadora do Ministério Infantil da Segunda Igreja Batista. Aqui no meu centro teve curso de manicure, 2 cursos de manicure. Teve um curso de cabeleireiro e aqui nessa sala, aqui nessa mesa, porque você acha que tem tanta mesa, curso de pintura em tecido,
e eles mandavam o professor e eu tinha que arrumar as alunas. Todos se formaram aqui. Para o bairro foi bom. Aí, quando foi lá para 77, 78, por aí assim, aí nós já descobrimos que aqui tinha um terreno da igreja e começamos a querer fazer uma capelinha aqui, né? A primeira vigília, professor, que foi feita aqui dentro da Vila Goulart, foi lá numa sala da escola. Aquela primeira campanha de filtro que o padre Lota fez, eu ganhei 2 filtros para aquela campanha. A primeira campanha que ele fez, porque o povo estava muito poço, muita coisa, né? E eles acharam por bem, São João Poteiro, eles acharam por bem fazer uma campanha para comprar filtro para aquelas pessoas que não podiam comprar, né? E eu saí e ganhei 2 filtros para... Porque a água era muito ruim, tinha muita Só de poço, né? Era só cisterna. E aqui como fazia, né? O Padre Lota tinha já um começo nessa área que era feito com mutirões. Mutirões como? Por exemplo, aqui tem várias casas aqui na Vila Operária ainda que era assim, era todo final de semana. O pessoal trabalhava sábado, domingo, de segunda a sábado e ajudava uma família, terminava aquela, passava para outra e ia construir. mutirão para construir a casa dos vizinhos. Para construir a casa dos vizinhos, da comunidade, né? E ele se perguntando, mas ninguém da igreja vai fazer nada? Aí, o que vai fazer? Aí ele foi discutindo com o Dom Osório, aí chegaram à conclusão que eles tinham que começar umas creches. Como ele nunca foi medroso, né, começou com 22 de uma vez. 22 creches? 22 creches, 1.100 crianças. Era justamente para dar comida. Essas 22 creches iniciais, elas começaram aqui em Rondonópolis, Itiquira, Pedra Preta, Jaciara, São Lourenço de Fátima. E tinha delas que começou debaixo de uma árvore. Mas a maioria era barracão de palha das comunidades que tinha, barracão, e ali debaixo fazia a comida e dava para as crianças, porque era um problema sério a questão da fome, né? E aí, a partir daí, começou essa história da educação nas creches. E foi cada vez se aperfeiçoando, dando treinamento, e aí foi conseguindo recursos que assinou carteira, né? Começou a fazer pagamento. Chegamos a ter 40 creches. 40 creches. Tanto que as nossas creches, no começo, a maioria delas era o dia inteiro, né? A criança chegava às 7 horas e ia embora às 5 horas da tarde. E ganhava tudo lá, comida? Comida, tudo era ali, né? Lá nunca pagou-se por nada. O lazer daqui era o clube, era o Rio Ararial, né? O pessoal ia muito assim no Rio Ararial fazer piquenique, banhar e fazer aqueles encontros ali, né? E a diversão daqui era isso. E futebol, ali onde é o EMOP, era um campo de futebol. E aos domingos tinha aqueles jogos de futebol do pessoal, da rapaziada aqui. Mas os bailes era assim, meu pai tinha um salão, abria um buraco lá no fundo do salão, colocava cerveja, palha de arroz e jogava água. E o povo bebia cerveja a noite toda, né? Aquela cerveja. E a luz era a Petromax. E clareava todo o salão. Então era daquele... Quando foi em 57, aí chegou o bar do Chico Félix, né? Aí chegou o Dário Matos com o bar dele também. Olha, a diversão tinha o bar do Dário. Era o clube praticamente que tinha aqui, onde ele realizava baile toda semana. Esse baile, ele fazia um bingo para construir o estádio. Era bem animado. Aí em 61 fundaram o Rondonópolis Clube. Aí nós passamos já a tocar no Rondonópolis Clube. Aí quando foi em 67, 68, fundaram a ABR, né? Depois veio a Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB, e futuramente o Caiçara. Foi bem depois, do qual eu participei da fundação. Um belo clube.
Então essas eram os divertimentos daqui. Nos anos 70, aconteceu um processo em nível nacional que afetou diretamente Rondonópolis, né? Foi a criação dos programas. Ditadura militar, para melhor organizar os espaços, cria programas de desenvolvimento, né? Dentre eles, o Prodoeste, que era o Programa de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste. O que era esse programa? Era um programa que beneficiava quem quisesse adquirir grandes extensões de terra. Muitas colonizadoras vieram para Mato Grosso. E aqui na região de Rondonópolis não foi diferente. Nós tivemos Rondonópolis, Jucimeira, São Pedro da Cipa, que é o nome de uma das colonizadoras. E essas colonizadoras vendiam as terras, né, e possibilitavam a vinda das pessoas, né, ficavam responsáveis por isso. E aí, então, aqui em Rondonópolis, muitos grandes proprietários adquiriram a terra, o que um desenvolvimento acelerado, né, em vista da expansão capitalista nessa região. Então, a cidade realmente passa por uma efervescência em todos os aspectos nos anos 70. Né? É esse boom de vinda de pessoas, atrai migrantes de todas as partes do Brasil. Então, nos anos 70 já a cidade tinha cinema, muitas lanchonetes, né? Os gaúchos já estavam pensando no CTG, havia o CTN, que era o Centro de Tradições Nordestinas. Então, assim, é uma cidade pacata, mas com ares que chamava a atenção. Ah, sim, não posso esquecer de uma época também maravilhosa do CTG, do Centro de Tradições Gaúchas. Que bailes maravilhosos! Nossa, gostaria de ver isso acontecendo de novo. Os desfiles, né, de 7 de setembro eram assim maravilhosos, as escolas participavam com muita alegria, você via assim um entusiasmo realmente para o desfile de 7 de setembro, né, algo que foi, né, esmorecendo, enfim. É que quando surgiu esse grito dos excluídos a nível nacional, né, começamos por aqui também, e era no 7 de setembro, né? Às vezes a gente entrava no desfile, na rabeira do desfile oficial, mas sempre no grito dos excluídos você tinha reivindicações, né? O Daniel Martins Moura, ele fala bem assim, é uma pena. Rondonópolis se tornou uma comunidade, uma cidade rica, mas com uma sociedade pobre. Por quê? Porque eles vêm com tudo para cá, sem nada, vêm a pé. Nós temos aí vários tipos de pessoas que vêm a pé da Bahia, entre eles o próprio pai do Wellington, né? A dona Dalva veio, que era do hotel lá embaixo, ela, o marido dela, vê as crianças, eles vêm tudo pequenininho, vêm andando por esse mundo afora da Bahia para cá. O que é isso? Os nordestinos vêm em muita quantidade. Eles formam, tem a comida que a gente tem aqui, muita é nordestina, né? Os forrozinhos que tem tudo por aí é nordestino, né? Nordestino nós temos o quê? As danças todas. Então nós temos o Folia de Reis. Por incrível que pareça, vem do Nordeste também. E tinha também aquela Folia de Reis. Tinha Folia de Reis nas casas. Passava uma casa, ia para outra. E juntava aquele pessoal naqueles tempos assim, de festa de São João, de Natal, de Ano Novo. A gente fazia aquelas festinhas em casa. E vamos elogiar que pelo menos para fazer barulho e dar um sonzinho, tinha o alto-falante do Antônio Ribeiro. Era aqui na esquina e ele falava, escureceu, deu um escurinho assim, já anunciava casamento, anunciava óbito, anunciava aniversário. Era um meio de comunicação que nós tínhamos, né? E o momento cultural que tinha mais era, por exemplo, no Colégio Sagrado, ali das Irmãs, todo domingo veio a Rádio Brunico, né? Aí a gente cantava na Rádio Brunico, fazia 2 programas, eu e minha irmã. Aí a gente o colégio reunia as pessoas no domingo, né? Uma cantoria ali. Aqui em Rondonópolis foi que eu concretizei a minha arte, né? Aqui que eu comecei, aqui que tudo começou, né?
Os primeiros desenhos foram aqui, em cartolina, em tela, sabe? Aqui que as coisas brilharam. Então, a minha participação aqui se deu bem positivamente nessa área da cultura, né? Da cultura musical. E o interessante é que esse trabalho da cultura aqui, ele foi, vamos dizer assim, entre aspas, exportado para a cidade. Então, nós somos o primeiro, a Ronda da Seresta foi o primeiro grupo a tocar na Live Internacional, né? Fomos o primeiro grupo a tocar lá. Fizemos 3 anos de espetáculo na cidade, que nós começou comigo. No auge da Ronda da Seresta, nós éramos em 10. Vinha 3 músicos da Orquestra Sinfônica de Cuiabá para tocar com a gente. Nós sempre lutamos no meio cultural. E lutamos muito pela cultura de Rondonópolis, né? Pelo desenvolvimento cultural da cidade, principalmente na arte musical. E também nós participamos da primeira inauguração da Expo Sul aqui em Rondonópolis, tocamos 20 anos naquela Expo Sul. Nós que animava todos os eventos ali da Expo Sul. A educação nós tínhamos aqui, que eu respeito muito, a Escola Adventista e o Colégio Sagrado Coração de Jesus. Muito bom na época que eu cheguei para cá. Então, infelizmente, como até hoje, né, de ver o índio muito ainda assim, como aquela pessoa que está ali, mas quase invisível, com exceção de algumas figuras, né? Por exemplo, não tem como falar da história de Rondonópolis nos anos 70 sem lembrar do Malagueta. O Malagueta, ele era um índio assim que ele se destacou pelo cuidado com a mãe. Ele era alcoólatra, né? Mas ele não desgrudava da mãe dele. Coitada daquela mãe, deve ter sofrido horrores, porque onde ele ia a mãe estava junto e ninguém podia olhar torto para a mãe dele. Então isso chamava a atenção, né? Mas era ao mesmo tempo, ele conseguia adentrar todos os espaços. Malagueta era... aliás, haviam figuras além do Malagueta que foram muito peculiares e que eram muito conhecidas por todos, né? E havia, por exemplo, a Maria Sete Voltas, né? Que era uma senhora que dizia que todos os políticos eram apaixonados por ela, né? E ela fazia história, eu a conheci. Tinha o Aiaioia, que era um deficiente, que ele balançava o queixo, as únicas palavras que ele dizia era Aiaioia, que era muito conhecido. Aqui próximo nós tínhamos um senhor, que me foge o nome agora, que todas as pessoas da cidade conheciam ele vendia café e dava balinhas, ele enchia os bolsos de balinhas e saía distribuindo para as crianças, né? E morava bem aqui próximo também. Então são figuras que faziam parte da história e que muitas vezes hoje são esquecidas, né? Porque não tinham uma expressão maior, mas ao mesmo tempo eram muito queridas. A política, ela apaga as coisas, né? Mas, no meu entender, foi isso. E os prefeitos também, todos que entraram aqui, procuraram trabalhar em benefício da cidade. Só que a cidade crescia muito e a prefeitura não acompanhava o crescimento da cidade. A gente sempre procurou apoio das autoridades, especialmente do prefeito de Rondonópolis, e ajuda a quem for preciso. A Vila Operária cresceu muito, formou muitas comunidades e cresceu muito. Mas aí a gente conseguindo fazer um convênio via educação com o município e foi melhorando, né? Com alguns prefeitos a gente tinha maior dificuldade, né? Que os caras, se financiasse, se pagasse 100 mil por mês, estava pagando dinheiro demais. E era uma luta, todo ano ainda uma luta para você conseguir manter esse projeto funcionando, mas graças a Deus estamos indo aí. Mas em alguns momentos a gente avançou em termos de Estado, de ter uma sintonia entre a prefeitura e o governo, né? Em outros momentos tivemos muitas dificuldades por conta de atritos nessa relação, de rivalidades. No início dos anos 2000, houve uma proliferação, e você deve lembrar disso, de revistas, né?
eram publicadas pelo próprio jornal, eram publicadas algumas revistas sobre a cidade e eram patrocinadas pela prefeitura, exatamente vendendo a cidade, né? O que a cidade tinha de bonito e assim, salários mirabolantes, né? E muitas pessoas vieram. Me lembro agora, por exemplo, de quantas pessoas vieram do Maranhão, iludidos porque o salário aqui, o mínimo era 2.000 e pouco, 5.000 reais, e chegando aqui não encontraram um trabalho e acabaram ficando num subemprego, né? Morando em periferias, indo para esses grilos, que também foram formados até hoje, né? Temos exemplos disso, e que não conseguiram se inserir no mercado de trabalho, né? Hoje, eu vejo assim, Rondonópolis tem mais opções de trabalho, né? Com o comércio que cresceu muito, temos indústrias, né? Eu não sei se hoje essa realidade é a mesma, mas tivemos momentos assim, de uma propaganda enganosa, né? Isso aconteceu em vários momentos no estado de Mato Grosso e pontualmente em Rondonópolis também a gente percebe isso. Todas as pessoas que vêm para cá, eu falo assim que é o sonho do Eldorado. Vem em busca de melhor condição de vida, em qualidade de vida. Eu acho que primeiro, se ela não vem, por exemplo, ela vem sem nada, a pessoa que vem sem nada, ela tem que vir com a cara e com a coragem, mas também tem muita gente que decidiu bem. E veio com o quê? Como é que chama? Com um carrinho de churrasquinho ali e sustentou a família todo o tempo. Toda essa vivência, ela hoje parece um sonho. Quantas pessoas a gente conseguiu motivar, conseguiu ajudar, conseguiu fazer com que se tornassem cidadãos. Pessoas responsáveis, pessoas que têm uma história. Então, a minha intenção é que Rondonópolis se desenvolva nessa área artística, né? Que tenha uma banda municipal, que tenha um centro cultural e que os nossos artistas trabalhem dentro da nossa cidade. Porque o que importa para nós, para mim, é a sociedade, entendeu? Então o trabalho meu, ele vai ajudar a sociedade a refletir mais sobre a vida. As próprias pessoas, elas fazem uma descrição do trabalho da gente. É maravilhoso, né? E a gente se renova a cada evento desse, tanto na música como nas artes plásticas. Bem, quem fala que é hoje, né? Hoje tem prédio, tem casas boas, tem tudo asfaltada, urbanizado completamente. Eu creio que a gente tem essa lembrança, e a gente guarda essa lembrança no coração de momentos que foram bons, de momentos tristes e momentos assim de vitórias e de derrotas que nos fizeram crescer. Então, as ruas, as escolas, né, a IMOP, as praças, né, todos esses ambientes nos remetem para quem morou e viveu aqui muito tempo, nos trazem essa nostalgia, né, de ter passado, de ter vivido, de fazer parte hoje de uma história em Rondonópolis. Não é briga que resolve as coisas. O que resolve as coisas é perseverança. Olha o que precisa, faça o que precisa, não qualquer coisa. E olha, e vai. Nós devemos sempre ter presente na nossa vida que nós somos seres humanos sociáveis, vivemos numa sociedade e que ela precisa ser compartilhada, ser vivida por todos, onde um respeite o outro, que cada um aprenda que o seu direito vai até onde começa o do outro e a partir daí ter uma vida de fraternidade, de solidariedade, que tendo isso eu acredito que a gente vai construir uma sociedade bem diferente, onde a gente pense no coletivo e deixe o individual para depois, não só como prioridade eu primeiro, não, como prioridade como nós podemos viver melhor.